além de eu ser pastor ou receber esse título, quais os outros títulos que eu recebo? Presbítero, ancião, e o que mais? Está faltando um. Isso, bispo. Quando nós olhamos lá para o Vitor, quais que são os títulos que o Vitor tem? Ancião de dias. O que mais? Presbítero, pastor e bispo. Então são esses 4 termos que nós vimos, mais especificamente aqui, ancião, lá no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento são ou vão aparecer os outros 3, até os 4, né? Mas no Antigo Testamento a gente não vai encontrar bispo, não vai encontrar pastor como título, você vai ver como profissão, né? Não é rural que eu quero dizer. Pastor de ovelha literal, né? E no Novo Testamento não. A gente vai encontrar esses outros termos todos. E o nosso exercício foi ver passagens aonde esses termos aparecem para a gente extrair alguns princípios, algumas qualidades, características e compreensão do que é esse ofício. O que nós vamos fazer agora não é muito diferente, mas a gente vai para um livro que de maneira clara trata sobre as qualidades dos presbíteros ou dos anciãos, pastores e bispos, que é o livro de 1 Timóteo. Então abra aí em 1 Timóteo. Deixa aberto, porque além de já dizer que Paulo vai tratar sobre isso, nós precisamos entender que só uma questão de contexto, de informação válida, entender por que Paulo escreveu uma carta para Timóteo e, dentre algumas coisas, ele tratou sobre isso, atribuições ou qualidades, características dos presbíteros. Bom, não é muito difícil da gente saber, até porque eu já mencionei aqui, nós como bons leitores da Bíblia, sabemos que o apóstolo Paulo foi alguém que escreveu boa parte dos livros que compõem o Novo Testamento, que são chamadas de um grupo de livros que é chamado de cartas paulinas, porque são cartas que tem como autor o apóstolo Paulo. E aí nós temos um outro grupo de livros que também são cartas, mas são cartas pastorais, alguém falou? Mas é mais conhecido por outra coisa. Cartas. Estou fazendo mímica aqui, o jogo da mímica. Hã? Você é bem literalista, hein? Não. Cartas gerais. Por quê? São outros autores, que aí depois que nós temos lá o livro de Filemon, qual que é o próximo livro? Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Aí nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, alguns acham que é Paulo. Aí depois de Hebreus nós temos Tiago. Então, uma carta escrita por Tiago. Depois de Tiago nós temos Pedro, uma carta escrita por Pedro. Depois, Judas, Pedro, João. Errei. João, escrito por João. Judas, escrito por Judas. E Apocalipse não é uma carta, né? Vamos assim dizer.
está na categoria de livro profético. Mas ok, nós sabemos então que Timóteo é uma dessas cartas escritas por Paulo, e aí ele escreveu 2 cartas pelo menos, que são as que nós temos, endereçadas a Timóteo, como está aí no versículo 1 e no versículo 2 de 1 Timóteo. Paulo começa dizendo seu nome, apresentando a sua autoridade como apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo. Depois a gente vai para 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2, é praticamente a mesma coisa que Paulo faz. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Por que nós vamos estudar a primeira carta de Timóteo? Por que Paulo escreve essas 2 cartas a Timóteo? Tem alguns registros históricos aqui no livro de Atos, capítulo 16, que aí eu queria que você abrisse, para a gente entender por que Paulo está escrevendo, ou escreveu 2 cartas para Timóteo. Atos 16, versículos 1 e 2. Pedi alguém para ler para a gente. Atos 16, versículos 1 e 2. Icônio. São nome de cidades aí estranhas, né, para nós. Mas veja só, Paulo e Timóteo não eram conhecidos. Eles se conheceram nesse momento aqui, aonde Lucas narra no livro de Atos algo histórico que aconteceu. Lembra? O apóstolo Paulo foi fazer viagens missionárias. E na sua segunda viagem missionária, o texto diz que chegou em Derbe e Listra. E aí, na cidade, nessa região, havia um discípulo chamado Timóteo. E olha só que interessante o versículo 2, que é dito que dele davam bom testemunho. Então, o apóstolo Paulo chega nessa cidade, nessa região, ele ouve falar de Timóteo, do bom testemunho de Timóteo, e aí diante disso, versículo 3, o apóstolo Paulo decide chamar Timóteo para seguir viagem com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Agora vamos voltar para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Isso aqui é só o contexto, tá? Desse momento histórico onde Paulo e Timóteo se conhecem e se encontram, e aí Paulo fica tão maravilhado com o potencial de Timóteo, que ele decide chamá-lo para fazer companhia no restante da sua segunda viagem missionária. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Nós temos outras informações e detalhes sobre esse relacionamento entre Paulo e Timóteo. Quem pode ler para a gente? Versículo 3. Ok, é porque você tá em outra versão, aí eu não consegui acompanhar direito. Mas isso, aqui diz, quando eu estava de viagem, então veja, Paulo, sua segunda viagem, vai em Listra, como é que é?
Listra e Derbe, conhece Timóteo, Timóteo segue viagem com o apóstolo Paulo, até que o apóstolo Paulo fala isso aqui que está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Até que Paulo deixa Timóteo na cidade de Éfeso para cuidar e pastorear aquela igreja como representante do apóstolo Paulo. E aí o que Paulo diz aqui? Te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, olha só, não é o nosso objetivo aqui, mas é pertinente a gente pelo menos ressaltar esse detalhe, porque uma vez que Paulo deixa Timóteo em Éfeso para cuidar e pastoreá-la, nós vemos aqui uma característica descrita daquilo que envolve ser pastor, ser um líder, ser um oficial, ser um presbítero, bispo e ancião da igreja. Porque qual foi o objetivo do apóstolo Paulo ter deixado Timóteo em Éfeso? Na metade do versículo 3, Paulo mesmo informa, deixa claro qual foi a finalidade: para admoestar a certas pessoas, para poder puxar a orelha, para poder repreender, para poder dar direção, para poder ensinar, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, na igreja de Éfeso, haviam pessoas que estavam ensinando coisas contrárias às Escrituras. E um dos objetivos de Timóteo, como um líder deixado por Paulo ali, era para corrigir esses problemas. Por conta dos falsos ensinos, por conta de pessoas estarem se ocupando de fábulas, genealogias, que estavam levando a ter como consequência na vida da igreja discussões sem importância. Vamos para o versículo 18 e 19 também, do primeiro capítulo aí. O apóstolo Paulo continua dando orientações, ou historicamente, o apóstolo Paulo informa aqui aquilo que ele conversou com Timóteo em relação ao objetivo dele de ficar em Éfeso. Também diz aí: este é o dever que te encarrego. Então, além do versículo 3, que mostra para nós o que implica ser um líder sobre a igreja, a gente tem outros versículos que também apresentam outras coisas para nós. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Quais eram os deveres que o apóstolo Paulo encarregou àquele líder sobre a igreja de Éfeso? Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Um dos propósitos, uma das finalidades da liderança sobre a vida da igreja é cuidar dela doutrinariamente, é ensinar, é corrigir os ensinos mundanos que estão entrando para dentro da igreja. Então veja como que isso é melindroso, como que isso é algo que demanda aí esforço, tempo, estudo, compreensão e etc. Nesse sentido, vamos para a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo também, escrevendo a Timóteo, disse: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esses 3 textos mostram para nós esse cuidado do qual Paulo
confiou a Timóteo para que fizesse na igreja de Éfeso como principal responsável ali naquela igreja. Aí ainda em 2 Timóteo, no mesmo capítulo, versículo 15, nós vamos ver nesse versículo a ideia não só de cuidado, mas de pastoreio, para a gente entender aquilo que alguns já até sabem sobre quem era Timóteo e qual a relação disso com Paulo ter escrito para Timóteo. Inclusive, o termo que vai aparecer aqui costuma ser utilizado por algumas igrejas para os líderes. Então, olha aí, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Além de ancião, presbítero, pastor e bispo, qual é um outro termo usado para as pessoas que ocupam esse cargo? Que está aqui no texto. Obreiro. Geralmente a gente escuta isso aí, nem tanto dentro da igreja presbiteriana, mas em algumas igrejas pentecostais tem muito disso. E tem certo sentido. Por quê? O significado da palavra ou do termo obreiro aqui é trabalhador. E aí a gente tem, numa outra carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma ideia da relação desse termo com o ofício de líder sobre a igreja. Abra então 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 15 e 16. Antes de a gente ler, só um detalhe. Aqui em 2 Timóteo, foi o texto anterior que nós lemos, capítulo 2, versículo 15, também é apresentado para nós outras características ou outras coisas relacionadas ao ofício de quem lidera uma igreja. Porque Paulo disse assim a Timóteo: apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo para Timóteo como um líder da igreja é que tinha que ser alguém exemplar, alguém que tinha o seu caráter imaculado, alguém crente de verdade, alguém santo. E ele termina dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui é uma outra característica que a gente já viu anteriormente e que também tem relação com o ofício de quem lidera a igreja, que é instruir na palavra de Deus. Para que possa instruir, ele precisa manejar, ele precisa saber, precisa conhecer, precisa ser estudioso das Escrituras. A gente fecha esse parênteses e vai para 1 Coríntios 16, 15 e 16. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Consagraram ao serviço dos santos. Quem são os santos? Somos nós, a igreja. Paulo está dizendo que alguns da casa de Estéfanas foram consagrados. O que é consagrar? Já consagrou alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Inclusive a nossa própria vida tem que ser consagrada a algo, né? Que é a Deus. Isso. O que é ser consagrado? É ser separado. Aí Paulo está dizendo que alguns da casa de Estéfanas foram separados para servirem aos santos, à igreja. Isso aqui, em outras palavras, quem se consagra a servir a igreja, geralmente a gente entende como
líder, né? Pastores, presbíteros, etc. Aí veja, versículo 16. Que também vos sujeiteis a esses tais. Por quê? Se sujeita a quem está acima, certo? E, geralmente quem está acima é porque tem autoridade. Então a gente está falando da mesma coisa. Aqueles que se consagraram ao serviço dos santos eram autoridade sobre os santos, ao ponto que Paulo diz: santos, vocês também se sujeitem a esses. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então nós temos outros termos usados para se referir às mesmas pessoas, a esse grupo de pessoas que lideram a igreja de Cristo Jesus. Obreiro é um outro termo para isto. E Paulo está dizendo lá em 2 Timóteo, que nós lemos, capítulo 2, versículo 15, se referindo a Timóteo como um obreiro. Ou seja, Timóteo, aqui no caso, era o pastor da igreja de Éfeso. E um detalhe que também a gente já provavelmente ouviu e sabe, volta aí para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O que nós estamos fazendo é saber um pouco sobre quem é Timóteo, porque Paulo escreve 2 cartas a ele. Nós já entendemos que Paulo conheceu Timóteo lá naquelas 2 cidades, Listra e Derbe, o chamou para seguir com ele na sua segunda viagem, até que Paulo disse: preciso que você fique em Éfeso. E a gente já descobriu por esses textos todos que ele foi deixado em Éfeso como pastor para cuidar e, obviamente, pastorear aquela igreja. Agora a gente tem um outro detalhe sobre Timóteo, olhando aqui para esse texto. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Qual é uma outra informação sobre Timóteo aqui, que Paulo apresenta? Timóteo, além de ser pastor, era o quê? Jovem. Jovem ao ponto de Paulo, talvez por questão da própria igreja, não vê tanta autoridade nele por ser novo, ou até mesmo o próprio Timóteo, por saber que era novo, não se sentir com tanta autoridade para liderar a igreja. Não importa, uma coisa ou outra. A informação para nós importante é que esse pastor da igreja de Éfeso era um pastor jovem. E alguns outros detalhes sobre o pastoreio de Timóteo aqui no primeiro capítulo 1, versículo 18. Paulo fala para nós por meio do como que aconteceu essa questão de Timóteo se tornar um pastor. Como que se deu isso? Versículo 18. Capítulo 1, de 1 Timóteo. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. E qual que é o fundamento e a base para que Paulo estivesse dando essa missão a Timóteo de pastorear a igreja dos Efésios, ou de Éfeso? Paulo diz: segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Só um outro detalhe aqui que eu esqueci de mencionar. Quando a gente volta lá para aquele texto anterior, que é o capítulo 4, versículo 12, também há questões aqui importantes sobre o que está relacionado ao desempenho desse ofício. Porque Paulo disse: torna-te padrão dos fiéis.
Então é algo que ele já tinha dito anteriormente a Timóteo, para ser exemplo, para ser referência, ele está falando isso de novo. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, amor, fé e pureza. Então só pontuar esse detalhe aqui. Voltando para o primeiro capítulo, versículo 18. Como que se deu essa situação aonde Timóteo se tornou um pastor? Paulo diz que foi segundo profecias que antecipadamente ele foi objeto. Aí nós temos o detalhe desse evento que aconteceu para que Timóteo se tornasse um pastor. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 14. Paulo disse: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aí pula para o segundo livro, no capítulo 1, versículo 6. Paulo vai falar praticamente a mesma coisa, só que ele vai detalhar de que isso que aconteceu com Timóteo, de ter recebido uma profecia para que ele se tornasse pastor, aonde ele se tornou pastor pela imposição das mãos do presbitério, aqui agora em 2 Timóteo 1,6, Paulo vai detalhar de que uma dessas mãos era dele mesmo. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O que nós podemos entender de tudo isso aqui que nós vimos? É que Timóteo recebeu o dom de ser pastor por meio de uma profecia. E assim sendo, tanto Paulo quanto os demais apóstolos e pastores impuseram as mãos, dando posse e ordenando ele para esse ofício. Alguém que já participou de alguma ordenação de oficial? Quem são os oficiais? Pastores, presbíteros e diáconos. Já participou de alguma ordenação de algum desses oficiais? Já viu algo que acontece quando eles vão ser ordenados? O que acontece? Imposição de mãos. Então era isso aqui que aconteceu com Timóteo. Ele recebeu uma profecia de que Deus o estava chamando e separando para ele ser pastor e para que ele fosse à cidade de Éfeso para exercer esse pastorado. Antes ele recebeu a imposição das mãos do presbitério para isso. Tem um comentarista que fala assim: esta imposição de mãos simboliza a transferência de um dom do doador para o recipiente. Então não acontece nada místico, mas é algo simbólico. Simboliza a transferência de um dom da parte de Deus para quem está sendo chamado para aquele ofício. No presente caso, significa que o ato gracioso do Espírito Santo, por meio do qual ele confere seu favor especial a Timóteo, capacitando-o para levar a bom termo os deveres do seu importante ofício como representante apostólico. Qual é a conclusão? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Abre aí. Nós começamos perguntando: por que Paulo escreve essas duas cartas a Timóteo? Por que nenhuma das cartas de Timóteo, Paulo vai falar sobre as qualidades dos oficiais? 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Timóteo era um jovem pastor, recebeu uma profecia para ser pastor, ele foi ordenado como pastor, foi deixado na igreja dos Efésios, e como um jovem pastor,
até mesmo inexperiente, o apóstolo Paulo, que o considera como um filho espiritual, escreve pelo menos 2 cartas para dar orientações a esse pastor sobre como ele deveria pastorear essa igreja. Como ele deveria ser, o que ele deveria fazer, como que, inclusive, ele elegeria oficiais naquela igreja para o cargo de presbítero e para o cargo de diácono. Quais eram as qualificações que esses oficiais deveriam ter para poder ocupar esse cargo? Então, é uma carta a um pastor sobre como pastorear. De maneira que nós poderíamos aqui, nós não vamos fazer isso, nós poderíamos estudar as 2 cartas de Timóteo, que a gente extrairia vários princípios, várias verdades e ensinos sobre o que é ser pastor, como o pastor deve ser, e etc. Mas a gente vai se ater apenas a uma passagem desses 2 livros de Paulo a Timóteo. Você quer falar? Então, geralmente, a gente vê mais por conta dos presbíteros docentes, que são os pastores. Mas, às vezes, a gente vê algumas coisas na igreja que o pastor pede aos oficiais para virem à frente e imporem suas mãos. Mas são casos e situações diferentes, não especificamente em questão de ordenação. Entendeu? Ok? As cartas de Paulo a Timóteo serviam de instrução sobre a maneira que ele deveria agir como pastor na igreja de Éfeso, de modo que, como eu disse, poderíamos estudar as 2 cartas por completo. Porém, nós vamos focar no capítulo 3, abra aí, versículos 1 a 7, da primeira carta. Eu falei isso tudo só para vocês entenderem o contexto, entender a relação de Paulo com Timóteo, entender por que essa carta é importante, por que nós poderíamos estudar as 2 cartas, por que Paulo está escrevendo sobre qualificações de presbíteros e diáconos. Mas o nosso foco, de maneira que eu podia ter pulado isso tudo, tá? E já vim para esse texto, que é o nosso objetivo. Mas eu acho que é pertinente a gente ter essas informações para a gente poder aprender e ter alguns detalhes da palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 1 a 7. Paulo diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí ele vai listar as qualificações que um presbítero deveria ter para ocupar esse cargo. Versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo, vamos juntos, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Continuando. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Por último, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a gente tem todas aquelas características que nós já vimos, algumas aqui apenas pontuadas, vendo esses textos que nós já vimos, que são importantes para a gente fazer aquele checklist, que eu não esqueci, eu preciso atualizar, para depois
deixar para os irmãos de maneira assim mais didática e fácil para isto ser observado quando nós, que já devemos estar avaliando, né, os homens da igreja, mas quando nós formos eleger as pessoas, nós já sabermos quem que está apto ou não para concorrer a uma eleição. Começando no versículo 1, e eu vou dar uma ênfase maior a esse primeiro versículo, na verdade, a primeira característica que está no versículo 2. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas do versículo 1 para a gente depois ir ver o que significa essa primeira característica de um presbítero, que é ser irrepreensível. Olhando o versículo 1, o termo que aparece é episcopado. Esse termo, ainda que a gente não tenha visto, é uma palavra parecida com bispo, tá? E no grego vem da mesma raiz. Então, é a mesma coisa, está falando sobre bispo. E falando sobre bispo, que no caso ou é presbítero, ou é pastor, ou é ancião, o apóstolo Paulo vai dizer que as qualificações que ele se refere é especificamente a esses oficiais, que são os bispos, pastores. E aí ele diz que fiel é a palavra, que se alguém aspira ao episcopado, aspira a ser um presbítero, ele afirma que isso é excelente, excelente obra almeja. Eu vou ler aqui algo que Calvino comentou sobre essa afirmação dita por Paulo, excelente obra almeja. Ele disse assim: o sentido geral consiste em que é indispensável que tal discriminação seja exercida na admissão de pastores, visto ser o mesmo um ofício laborioso e difícil. Então, a maneira como Calvino olhou para essa expressão dita por Paulo, aqueles que almejam, desejam, anseiam em servir a igreja de Cristo como pastores, é que, por ser uma excelente obra, envolve compreender que esse ofício é algo laborioso, de labor, de trabalho, árduo e difícil. E os que aspiram devem ponderar prudentemente se são capazes de suportar uma responsabilidade tão pesada. Envolve entender que é uma excelente obra, algo extremamente difícil, árduo e trabalhoso. Aí ele continua: a fim de conter tal ousadia na busca do ofício de pastor, Paulo primeiramente afirma que ele não é uma profissão rendosa, de renda, para se ganhar dinheiro, apesar que hoje, né, alguns fazem desse ofício fonte de lucro. Mas não é, no sentido ideal e real, também não é uma profissão rendosa, e sim uma obra. E em seguida, que este ofício não é qualquer gênero de obra, olha só. E sim que é uma excelente obra, porque é a obra de Deus. É pastorear o povo de Deus. E sendo uma excelente obra, portanto, espinhosa e saturada de dificuldades, como na verdade o é. Veja, quando a gente se lembra do primeiro oficial que liderou o povo de Israel, que foi Moisés, o que nós conhecemos sobre como foi o povo de Israel em relação à liderança de Moisés? Deu trabalho para Moisés. Fez com que, é lógico que a culpa não foi necessariamente dos israelitas, mas fez com que Moisés não entrasse na terra prometida, porque ele se irou, ele não fez aquilo que Deus havia dito para ele fazer,
ele deixou de entrar na terra prometida. Mas foi um povo de dura cerviz, porque, como Calvino entendeu, não é algo qualquer, é espinhoso e saturado de dificuldades. Aí ele continua. É um privilégio, porém, representar o Filho de Deus não é algo de pouca monta, de pouca importância. Diante da gigantesca tarefa de erigir e expandir o reino de Deus, de cuidar da salvação das almas, as quais o Senhor mesmo condescendeu comprar com seu próprio sangue, e de governar a igreja, que é a herança. O apóstolo Paulo, antes de falar das qualificações, que são coisas que a gente pensa assim, isso aqui é sério, né? Isso aqui é difícil de ver alguém que tem essas qualificações. Antes de Paulo já mencionar essas qualificações, o que ele faz? Ele diz, olha, quem almeja, quem deseja e anseia ser pastor, boa coisa faz, porque é uma excelente obra. É excelente porque é privilégio, mas por outro lado, em contrapartida, é obra, é árduo, é difícil, é penoso, tem uma grande responsabilidade. Meus irmãos, Deus é muito misericordioso, né? Porque vocês acham que eu tinha compreensão disso, sobre o que era o pastorado? Vocês acham que eu imaginei que eu ia vir para a terceira igreja, pastorear essas ovelhas tão fáceis de serem pastoreadas? Brincadeira, irmão. Mas assim, é Deus que capacita, é Deus que prepara, mas é um privilégio, mas é árduo, é difícil, é de responsabilidade. Isso tem que estar ciente na mente das pessoas que almejam isso, porque não é coisa qualquer, né? É sério. Agora, é como eu falei, né? Deus vai trabalhando na gente, vai ajudando a gente a criar calo, né? A saber lidar com as ovelhas mais rebeldes, a saber agir, etc, etc. Mas envolve tudo isso. Antes das qualificações é saber, o negócio é, isso aqui na igreja? Vamos para as qualificações. Eu só quis apresentar para vocês esse ponto importante aqui do versículo 1. Primeira qualificação é uma qualificação, o que, Eliane? Circular não, geral. Geral. Aonde as demais qualificações são exemplos do que é ser irrepreensível. Entendeu? Então, Paulo diz assim, no geral, o que um pastor presbítero precisa ter como qualidade é ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Aí vem as demais qualificações. Mas ainda que a gente saiba que as demais qualificações são exemplo do que é ser irrepreensível, nós vamos aqui pensar um pouco sobre essa palavra, o significado e o sentido dela, antes de olhar para as outras qualificações. E o significado de irrepreensível é alguém que não tem com que ser repreendido. Deu para entender? Irrepreensível é quem não tem algo para ser repreendido, censurado ou chamado a atenção. É alguém inculpável, que não tem nada que possa ser usado para acusá-lo. Um homem de caráter que não dá às pessoas motivo para atacar sua reputação. A gente pode destacar esse último significado. Um homem de caráter, o que é ser irrepreensível? Um homem de caráter que não dá às pessoas motivo para atacar
a sua reputação. Aí tem um exemplo que eu li num dos livros que eu estava estudando, que o exemplo é o seguinte: é colocado aqui um pugilista, que é um boxeador, para ficar mais fácil. Experiente e habilidoso, que defende cada parte do seu corpo, de tal forma que é impossível para o seu oponente dar um golpe. Em outras palavras, ser irrepreensível é ser alguém que tem uma conduta de vida tão certa, que ainda que as pessoas possam acusá-lo de certas coisas, aquilo cai por terra, porque não tem argumento, não tem prova, não tem, aquilo é falso, aquilo é mentiroso. Então é alguém que está protegido, ele se defende porque a própria vida demonstra que aquilo que está sendo falado contra ele não condiz. É só um exemplo para ver se clareia a nossa compreensão do que significa ser irrepreensível. Eu vou citar algumas coisas, alguns comentários aqui. O primeiro deles, um certo estudioso diz assim: o ancião, que é o pastor, presbítero, deve ser irrepreensível no sentido de que não será considerado culpado de nada que possa ser acusado. É mais ou menos o que eu acabei de dizer. Aí eu vou falar algumas coisas aqui sobre John MacArthur, que é mais conhecido por alguns. Ele diz que o superintendente, no caso o presbítero, deve ter um caráter tão imaculado que ninguém possa se apegar a nada em sua vida que seja de natureza tal que lance reprovação sobre a causa do Senhor Jesus. Ele apresenta ao mundo em geral uma vida tão cristã que não fornece motivos para acusação. Os pastores devem tomar cuidado para permanecerem acima de qualquer reprovação por diversas razões. Olha só que interessante isso aqui que ele coloca. Primeiro, por que um pastor deve ser irrepreensível, ter o cuidado de ter uma vida irrepreensível? Primeiro, ocupando esse cargo, quais são as coisas que envolvem na vida de um pastor e presbítero? Primeiro, eles são alvos especiais de Satanás e ele os atacará com tentações mais severas do que outros. Suportarão o peso da oposição satânica, porque é o alvo, é a liderança. Segundo, a sua queda tem um maior potencial de causar danos. Satanás sabe que quando um pastor cai, o efeito sobre as ovelhas é devastador. Terceiro, o maior conhecimento da verdade por parte dos líderes e a responsabilidade de vivê-la traz maior correção quando eles pecam. E quarto, os pecados dos presbíteros são mais hipócritas do que os dos outros, porque eles pregam contra os próprios pecados que cometem. Veja o que envolve e o quão pesado é ocupar um cargo de tanta responsabilidade. A primeira qualificação é ser irrepreensível, um homem de caráter que não dá às pessoas motivo para atacar a sua reputação. Quer dizer, meus irmãos, que isso necessariamente tem relação com o nosso passado, com o velho homem? Isso diz respeito à vida presente. De maneira que, se não fosse assim, o apóstolo Paulo teria com que ser acusado. Concorda ou não? Quem foi o apóstolo Paulo? Abra em 1 Timóteo, se você fechou sua Bíblia, primeiro capítulo, olha o que ele fala a Timóteo. Os versículos 12 a 17. E aí a gente está caminhando aqui para encerrar. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor,
quem considerou Paulo para aquele ministério? Deus. Que me considerou fiel. Sendo Paulo quem foi? Deus o fortaleceu, porque é o próprio Deus que o considerou fiel. Designando-me para o ministério. Aí ele vai falar da sua vida passada, mas que não servia para que ele fosse acusado das coisas erradas que ele fez no passado. A mim, versículo 13, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas apesar disso, recebeu da parte de Deus misericórdia, porque ele fez na ignorância e na incredulidade. 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, qual que é o consolo, qual que é a base, o fundamento de Paulo ter autoridade sobre a vida da igreja cristã, apesar da igreja cristã saber da sua vida passada? E isso era público. Todo mundo sabia. É que ele confiou na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E olha só, sendo o principal pecador, por que Deus escolhe as piores pessoas no mundo? Olha que Paulo interpreta e entende por quê. Tem um objetivo. Versículo 16. Mas por esta mesma razão, por ser principal dos pecadores, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade. Por que Deus concede graça e misericórdia aos principais pecadores no mundo? Para mostrar o quão gracioso Ele é, quão misericordioso Ele é, o quão longânimo Ele é. O quanto que o Evangelho não é mérito, mas é graça. Não é por algo que você faz, porque se for, não tem ninguém. Para evidenciar a completa longanimidade, servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É como se fosse assim, alguém que teve uma vida totalmente pecaminosa, terrível, e aí do dia para a noite a vida dele é mudada, transformada. É Deus evidenciando a sua graça e a sua misericórdia e dizendo assim, se ele fez isso com fulano, ele não vai fazer com ciclano? Vai. Para que servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aí ele termina glorificando a Deus, por em Cristo ser irrepreensível apesar do seu passado. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para a gente terminar, vamos para Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Por que eu estou citando esses dois textos? Porque quando a gente entende, que a principal característica ou qualidade que o apóstolo Paulo descreve para Timóteo
como sendo aquela que um presbítero deve ter, que é ser irrepreensível, a gente olhe para essas duas últimas passagens e entenda que isso não diz respeito à nossa vida passada, mas à vida em Cristo. E ao caminhar com Cristo no esforço de ter uma vida irrepreensível. De então separar as coisas, de evidenciar a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de nós que somos pecadores imperfeitos. Capítulo 3, versículos 12 a 16 de Filipenses. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não se sente culpado por aquilo que ele fez no passado. E ele nem aceita outros o culparem por aquilo que ele fez no passado. Ele conheceu a Cristo e agora ele foi alcançado pela graça, misericórdia, e aí ele prossegue para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a gente, ao olhar para esse texto, que especificamente fala sobre as qualificações de um presbítero, a gente entenda que a principal delas é ser irrepreensível, porque ser irrepreensível envolve tudo que Paulo vai falar a partir dos próximos versículos. Que a gente entenda que ser irrepreensível não diz respeito à nossa vida na ignorância, porque senão, quem é capaz, né? Mas que a gente entenda que, como crentes, nós somos alcançados pela misericórdia, pela graça, sendo tão pecadores, para que evidenciasse a longanimidade de Deus e tantas outras coisas. Próxima semana, a gente avança aqui nessas qualificações. Vou tentar ver esse caminho, né, mais um pouquinho rápido, para ver se, talvez, se Deus permitir, a gente consiga também, até o final desse mês, tratar sobre os diáconos, e aí a gente encerra. Diante daquilo que a gente comentou sobre essa primeira qualificação, alguém quer comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Hoje os irmãos estão mais calados, quietos. Alguma coisa, irmãos? Alguma dúvida aí? Fala. Uhum. Assim, totalmente não, né? Você vê algumas coisas, mas, de certo modo, essas duas coisas, apóstolo e missionário, são coisas que nós não deixamos de ser. A gente não deixa de ser apóstolo também. A gente não deixa de ser missionário. Mas no sentido restrito da palavra missionário é aquele que vai. E mais para fora. Mas num sentido mais restrito, a gente é missionário, não deixa de ser. Então, assim, tem uma certa relação, sabe? Mas são ofícios diferentes. Pastor é uma coisa, apóstolo é outra. Missionário é outra. O pastor é mais fixo na igreja, né? O missionário não. Ele pode até ser pastor, mas geralmente está atrelado ao missionário, alguém que vai para outros países.
E apóstolo é algo mais atribuído naqueles dias da igreja primitiva. Alguém ia perguntar alguma coisa? Fala aí. Sim. Está associado a ser irrepreensível, irmãos. Não tem como você não ser irrepreensível se você não for alguém atento e vigilante, né? É aquilo que Paulo falou aos Coríntios. Aquele que está em pé, veja que não caia. É atento o tempo todo. E assim, às vezes eu brinco com os irmãos, dizendo que é assim com todo cristão, mas como o próprio John MacArthur falou, é assim ainda mais com a liderança. Então, o diabo acorda, ele acorda com o propósito de, hoje é o pastor, hoje é a liderança. E aí, tem que estar atento, né? E isso é uma coisa que, assim, para mim pesa. Saber que o diabo acorda no objetivo de fazer o pastor Erickson cair. E é por isso que a igreja tem que estar em oração pela liderança, porque o John MacArthur mesmo fala, né? Um dos problemas da liderança ser atingida e cair é que a igreja toda, o peso, as consequências são maiores. E é por isso que eu entendo também, irmãos, que eu preciso de ajuda e cuidado. Porque vocês concordam que caminhar sozinho é muito mais difícil do que com mais alguém? E qual que é o problema que a gente vê em muitos pastores, né? Geralmente são pessoas que não se expõem. São pessoas que não procuram ajuda. Ah, como que o pastor vai procurar ajuda se ele tem que ajudar? Mas lembra lá de um outro texto que nós vimos semana passada? Cuida de ti e depois do rebanho. É lógico que Deus nos chama para cuidar do rebanho. Mas se a gente não cuidar de nós, nós vamos cair e não vamos conseguir cuidar do rebanho. Então, é lamentável que alguns líderes oficiais da igreja não entendem isso, e eu não falo isso porque eu sou melhor, não. Mas é porque é uma coisa bíblica que as pessoas não enxergam, elas não têm a questão da vaidade, têm a questão da dureza do coração e outras coisas mais, aonde elas não procuram ajuda. E aí não vai sendo cuidado, vai ficando fragilizado. Se Deus não tiver misericórdia, a gente vai dar um burnout, vai dar uma depressão, saúde vai para o beleléu, vai cair em pecado, vai ser motivo de escândalo. E a gente vê muito isso acontecendo hoje em dia, né, irmãos? Muitos pastores caem. Deus tenha misericórdia.
É muita coisa, né? Porque não é só a igreja. Antes da igreja, tem os seus filhos, tem o seu cônjuge e tem você mesmo. É muita coisa para cuidar, né? E aí é o que eu falo. Eu entendo as minhas limitações. Eu não consigo caminhar sozinho, não. Então, sim, sou meio cara de pau, né? Eu já falei para os irmãos, quando eu preciso de ajuda, eu procuro. Então, eu já tive casos onde eu fiz alguns módulos do mestrado, que quando eu ouvi os professores falarem da maneira como eles acompanhavam algumas pessoas, desenvolviam o ministério deles, eu pensava assim, rapaz, queria esse cara para me ajudar. E eu já tive a cara de pau de mandar mensagem para pedir ajuda, tipo assim, me mentoria aí, né? Eu nunca tive resposta. Então, sim, não desisto, sabe? Na hora eu acho. Mas eu acho que eu já citei para os irmãos que antes de vir para cá eu tinha um acompanhamento com um pastor, eu deixei um pouco de lado e agora eu estou voltando. Porque a gente vai assim, não, dá para ir sozinho, aí a coisa vai ficando ruim, aí você fala assim, não dá, né? Tem que voltar. E assim vai. E a igreja é isso. É corpo que Deus nos deu para a gente poder ser ajudado uns pelos outros. E que nesse sentido Deus seja glorificado através da nossa vida. A gente seja um povo forte, firme e irrepreensível também. Ainda que você seja mulher e não possa ser pastora. Tá bom? Se você almeja isso, né? Vamos orar, irmãos, para a gente agradecer a Deus, encerrar. Ó Deus, mais um dia, mais uma vez, nós temos motivo para te agradecer e te adorar, te louvar, pelo Deus que o Senhor é. O único Deus. E sendo o único Deus, é aquele que nos escolheu. E nos deu Cristo e tantas outras coisas, Pai, das quais às vezes a gente nem percebe, que é bênção do Senhor para a gente ser feliz. Tem misericórdia de nós. Trabalha no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra encontre lugar para que nós aceitemos, lutemos contra o nosso próprio coração e pratiquemos o que o Senhor quer, para o nosso bem e para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê à igreja líderes irrepreensíveis, mas que o Teu povo também seja um povo irrepreensível. Ó Pai, que nós contemos com a graça e a misericórdia do Senhor e que procuremos a ajuda uns nos outros, em pessoas das quais o Senhor tem colocado na nossa vida para nos ajudar. Ó Deus, abençoe a nossa igreja. Abençoe, ó Pai, os homens. Abençoe, ó Pai, as nossas eleições. Para que, ó Deus, o Senhor dê graça a fim de que os que o Senhor quer ocupem esse cargo e possam assim contribuir para o bem da igreja, para o bem do seu povo. Nos leve em paz, que, ó Deus, possamos ter esse dia na companhia das nossas famílias, das nossas mães, ó Deus, e que a gente volte para louvar o Senhor mais à noite, com alegria e gratidão em nome de Jesus. Amém. Vão em